adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Felizes por estarem na casa do Pai? Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: que bom que você veio para nos reunirmos, para congregarmos na casa do Senhor. Amém? Hoje é um dia muito especial porque é o dia do Senhor, dia de nos reunirmos em família para adorarmos o Pai. E o nosso Deus que nos trouxe aqui nessa noite é o mesmo que tirou os nossos pais do Egito. Amém? É o Deus que nos tirou da servidão, do pecado, do lodo, que nos deu vida, vida plena. Lá na cruz, quando Cristo morreu, Ele declarou: está consumado. Certo? Por quê? Porque a nossa salvação estava ali, a nossa liberdade estava ali, a nossa cura estava ali, as nossas bênçãos estavam ali. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Queremos entronizar o Teu nome, Pai, glorificar o Teu nome e te bendizer em todo o tempo, sabendo que Tu és maravilhoso, Deus de justiça, de paz, de amor, aquele que reina hoje e tudo sempre, aquele que fez a divisão entre águas e terra, fez os céus e o mar, fez tudo o que há para glorificar o Teu nome, Pai. Aquele que diz que não cai uma folha da árvore sem o Teu consentimento. É o Deus que nós servimos, Deus entronizado nessa noite no nosso meio. Obrigado, Senhor, por estar aqui, para receber de Ti uma palavra que vai nos levantar, que vai nos levar cada dia mais para perto do Teu altar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito já se move no nosso meio, trazendo, Senhor, a cura, a libertação, trazendo, Senhor, a paz, libertando os cativos e trazendo a unção que vai nos levar a viver em dias de glórias na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu amor, Senhor, se estabeleça em cada coração aqui, Pai. E nós cremos que quando o Senhor quer operar, nada e ninguém vai impedir. Te damos liberdade, ó Espírito Santo, para que faça em nós e através de nós a vontade do Deus Todo-Poderoso. Toma o Teu lugar nessa reunião e que possa, Senhor, haver, Senhor, um grande agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando, exaltando o nome desse Deus. Dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todos os sons se ouvirá. Pra
E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novos sons se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. E fogo e glória nas cabeças, o grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir, a glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa de aleluia. De aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Yeah. 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 Aleluia. Aplauda ao Senhor. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, faça a face, Senhor. Som da
salvou, tua presença me curou, fascinado sou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. que se abram os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se Que os abram céus se abram, o teu teu reino venha mover. As nossas fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus se abram, teu reino venha mover. As nossas fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A igreja declara ao Senhor. Que os céus fechados grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia! A nossa fé e esperança estão no Deus Altíssimo, amém? Será que você pode aplaudir a Ele? Aplauda bem forte, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Ele está aqui porque eu e você estamos aqui. E nós viemos aqui para adorar ao nome dEle, para exaltar a este Deus tão poderoso.
você pode fechar os teus olhos. Se puder erguer as tuas mãos como um ato de rendição, comece a declarar palavras de amor a este Deus. Diga: Senhor, eu vim aqui neste domingo para te louvar, para reconhecê-lo como meu Senhor. Receba, Senhor, a minha adoração. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Aleluia. os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Quem foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, o teu nome é maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. O teu povo canta.
serás santo, santo, pra sempre Ele é santo. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro
declara agora, poderoso Deus, igreja. Poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluias, aleluias. Eu gostaria que você, numa só voz, juntamente comigo, fizesse esse decreto ao Senhor. Declare assim: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar ao Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para sempre.
Declare comigo. Em 2025. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia! Aleluia! Pode sentar. Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. – 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto. Gostaria de te incentivar a, quando você chegar aqui na nossa igreja, fazer o seu check-in pelo Facebook, para que as pessoas possam saber aonde você está e, quem sabe, estar com você no próximo culto. Também nós temos as nossas redes sociais. Sim, nós temos o nosso Instagram, Igreja da Fé Cristã. Temos o nosso Facebook, Igreja da Fé Cristã. Queremos te incentivar a estar curtindo a nossa página para você ficar por dentro de toda a nossa agenda e de toda a novidade que está por vir nas nossas programações deste mês de maio. E temos também o nosso canal do YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Lá você não encontra apenas os nossos cultos online, mas também nós temos pregações e muitas outras coisas que você pode estar assistindo, revendo e também sendo edificado. Então, não perca tempo, já se inscreva no nosso canal. Aqui já é cultura da nossa igreja, de pelo menos assistirmos 2 vídeos durante a semana lá do nosso canal, para que a gente possa aumentar a nossa fé e fortalecer a nossa vida espiritual. Então eu quero te deixar esse convite para você nos acompanhar no YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Queremos também deixar aqui os nossos cultos, né? Nossos cultos oficiais, eles acontecem em 2 dias. Eles acontecem todas as sextas-feiras, às 20 horas. Você não pode ficar de fora. A cada semana nós temos aí, né, o nosso time de pastores trazendo uma palavra de fé ao nosso coração. E eu creio que as sextas-feiras têm sido, assim, um instrumento de muita bênção e de muita edificação espiritual para nós. Então nós queremos também deixar esse convite para você que ainda não veio em algum dos nossos cultos de sexta-feira, às 20 horas. E temos também os nossos cultos de domingo, às 19 horas.
é o culto da celebração, onde você e sua família podem estar aqui para receber algo da parte do Senhor. Temos os nossos cultos semanais, mas também nós temos as nossas células. Sim, gente. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, nós temos células simultâneas acontecendo em vários bairros da nossa cidade. E, gente, tem sido um momento de muita edificação do corpo de Cristo e também de muita união. Às vezes nós estamos aqui na igreja, não conhecemos muitas pessoas e é na célula que nós podemos ter essa oportunidade de estar mais perto, dos nossos pastores, estar mais perto das pessoas que congregam a nossa igreja e assim da gente poder estar realmente em comunhão junto com os nossos irmãos. Então nós queremos incentivar você que ainda não faz parte de uma célula a fazer parte de uma e assim também poder estar participando desse momento de tanta comunhão, de tanto amor no corpo de Cristo. Todas as quartas-feiras, às 8 horas. Se você quer saber se tem uma célula perto da sua casa, você pode estar conversando com o nosso time de pastores ou com os nossos líderes de célula. Estamos aqui à disposição de vocês para poder servi-los da melhor forma. Então, não fique de fora. Gostaria também de lembrá-los que aos sábados nós temos aqui na nossa igreja uma programação variada com o nosso Ministério Conectados em Cristo, que é aos jovens e adolescentes da nossa casa. E nós queremos deixar esse convite para você que ainda não faz parte. Nós estamos aqui de braços abertos esperando por você. Então, se você é jovem e adolescente e ainda não participa do Conectados em Cristo, você pode me chamar ao final desse culto e assim a gente poder te acolher com muito amor e carinho. Bom, aqui nós finalizamos o momento dos avisos. Eu espero que o Senhor fale profundamente ao seu coração nessa noite. Creia que Ele marcou um encontro com você e não foi à toa você estar aqui hoje. Então, abra o seu coração e prepare a sua mente para aquilo que Ele tem para você hoje. Creia que algo especial está por vir. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo culto. Tadinha, gravou dodói, viu? Viu como ela estava rouquinha? Olha, eu quero convidar vocês. Mas é isso aí, a gente não pode parar, né? Falando nisso, Rafael, você está melhor? Graças a Deus, né, meu irmão? Que sofrimento, né? Que Deus possa confirmar sua cura no nome de Jesus. Muito boa noite a todos vocês. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite. Pergunta aí, como você está? O menino está lá pela primeira vez, ele está brincando com a mesa. Mas está tudo bem. Eu acho que essa luz vai me incomodar até o final. Se puder colocar a quente, para mim é melhor. Porque está bem forte. Ou senão diminui a intensidade dela. Por favor. Amém? Ou se não pode desligar. Desliga, pronto. Obrigado. Muito bem. Já deu boa noite para quem está pertinho de você. Percebeu que tem gente mais bonita do que você aqui? Hã? Glória a Deus. No reino de Deus não tem ninguém feio, é ou não é? Somos lindos, graças a Deus. Eu acredito que a maior parte dos avisos foram dados. Eu preciso falar a respeito do encontro dos jovens e adolescentes ontem na casa da FIA. Cadê a FIA? Foi uma bênção. Está limpando lá até agora, por isso que ela não veio. Foi muito legal. E os jovens se divertiram. Foi assim, muito especial. Eu cheguei lá do meio para o final, mas ainda estava assim, muito divertido, né? Parabéns aí a todos que encabeçaram esse momento, que eu acho muito importante para eles. Amém? Bem, eu quero agradecer mais uma vez a todo o carinho de vocês, por conta do meu aniversário, que foi no domingo passado. Eu quero agradecer ao Eric e a Sheila, estão por aí? Eric e Sheila, muito obrigado.
pela oferta de amor. Muito obrigado a todos vocês que me deram uma oferta, independente do valor. Eu quero agradecer as mensagens, os presentes, as homenagens. Quero agradecer mais uma vez a célula Redimidos pela cesta de café. Não é de café, né? Aquela é uma cesta de guloseimas. Tinha muita coisa boa, né? A Jana está se divertindo. Ela fala, se é teu, é meu também. Aí eu vou procurar lá, viu? Cadê aquele negócio gostoso que estava aqui? Ela falou, que negócio gostoso? Tudo é gostoso, come aí. Então, ela está se divertindo lá com a cesta. Quero agradecer também a homenagem da nossa célula, Yeshua. Na quarta-feira eu fiquei impossibilitado de vir. Eu tive uma videochamada com um pastor lá da Europa. E eu precisei dar atenção a este detalhe. Estamos orando. Talvez eu viaje para um treinamento fora. E que Deus possa conduzir as coisas. Mas a célula foi, graças a Deus, muito bem dirigida. Tivemos o aniversário do Adriano Pedroso. Está por aí o Adriano? Está ali, glória a Deus. O Adriano Pedroso, aniversário dele. Enfim, quero agradecer então, de coração, a cada um de vocês. Estou usando o sapato que você me deu até hoje, Ortiz. Ó, você e a Alessandra, esse sapato está novinho, viu? Eu cuido. Obrigado. É do ano passado esse. Entenderam, né? Amo vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Muito bem. Mas você sabe que Deus cuida da gente, né? Ou dá a camisa, ou dá o cinto, dá a calça, ou dá a meia, ou dá o sapato. Também. Completo. Muito bem. Adriano Pedroso fez aniversário essa semana. O David da Robeli, cadê o David? Ali, David, parabéns. Também o Lucas da Grazi, glória a Deus. E quem mais? O Everaldo. Tem mais alguém fora o Everaldo que fez aniversário por esses dias? Nessa hora o Rafael dá uma espreguiçada. Rafael não, Gabriel dá uma espreguiçada. Eu já ia perguntar, fez aniversário? Quem? Quem? A mãe? Li. Glória a Deus, Li, pelo seu aniversário. O Rony coçou até a testa agora. Temos que falar, vocês têm que me ajudar, não é? Conhece aquele corinho? Eu cantava quando era criança. Pai Abraão, quantos filhos você tem? Eu sou um deles, você também. E a gente tem muitos filhos, é ou não é? Simone, querida, também fez aniversário. Glória a Deus. Ama a gente tanto, não é? A gente também ama muito você. Viu? O Everaldo vem aqui. Cadê o Everaldo? Para o lava-pés. Tudo bem, querido? O Everaldo é um irmão muito querido. Hoje postamos uma homenagem para ele no Face. E eu gostaria de ler para vocês, porque eu acredito que, de certa forma, descreve bem o Everaldo. Chorou, Everaldo? Você viu o que eu coloquei, né? Eu vou ler para vocês, me permitem? Hoje vamos falar de alguém que busca ser melhor e agradar a Deus na sua caminhada de fé. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a agradecer. Quem diria que uma pessoa tão resistente a tudo pudesse se tornar um fervoroso homem de Deus, provado em muitas coisas, superou grandes desafios e dificuldades para cuidar da sua linda família.
trabalhador dedicado, inteligente, curioso, criativo, querido por muitos. Sua história é de superação e dependência de Deus. Desprendido das coisas materiais, hoje sabe valorizar as pequenas coisas. Sempre que pode, vai visitar em São José do Rio Preto seu pai, já avançado em idade, sua mãezinha e irmãos. Chorão por natureza. Não precisa muito para os seus olhos ficarem marejados e a sua voz embargada. Fica feliz quando está no meio do nada, admirando a natureza e fotografando o pôr do sol. Festeiro, gosta de proporcionar bons momentos para todos. Não mede esforços para unir as pessoas e cria vínculos com muita facilidade. Alguém de coração puro, busca sempre ser o melhor, busca sempre ver o melhor de cada um. Põe na balança o que é positivo, não comete injustiça e perdoa prontamente. É amigo nas horas incertas, parceiro e irmão de verdade. Transparente, sempre busca com sabedoria resolver as polêmicas. Alguém de bom senso que tem um coração de pastor. No dia do seu aniversário, queremos orar por você e pedir para Deus toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Te amamos, você é alguém que faz a diferença. Felicidades. Não acabou não. A bacia, por favor. Pode entrar. Cadê a célula? Pode vir a célula aqui, a Peniel, os irmãos que estão aqui hoje. Tem mais gente do que na oração ontem. Graças a Deus. Depois você fala. Senão você vai chorar. Espera aí. Sempre foi magrinho assim. Isso. Vem para cá um pouquinho para a gente. Pronto. Quer falar alguma coisa, Albeli? Então vai lá. Pastor Everaldo, hoje, em nome da nossa célula, queremos abrir o coração e expressar a nossa gratidão por tudo que você tem feito por nós. Sabemos que ser líder espiritual é uma responsabilidade enorme e você tem exercido essa missão com amor, sabedoria, paciência e dedicação. Sua presença em nossas vidas tem sido um verdadeiro presente de Deus. A cada encontro, a cada palavra ministrada, a cada oração feita, sentimos o cuidado de Deus através da sua vida. Obrigado por nos acolher, por nos ouvir, por nos instruir com a palavra e principalmente por caminhar conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Sua liderança tem sido um reflexo do amor de Cristo e isso tem nos fortalecido a cada semana. Muitas vezes você esteve conosco em momentos em que poucos estariam. Nos ensinou que a célula é mais do que um grupo de reunião, é uma família espiritual. E por isso, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família e por tudo que você tem representado para nós. Que o Senhor continue renovando as suas forças, derramando sabedoria e graça sobre sua vida. E que nunca falte sobre você o óleo da unção e a alegria do Espírito Santo. Receba com carinho o nosso sincero muito obrigado, com amor, todos nós da Célula Peniel. Obrigado, você sempre surpreende. É muito gratificante. Não tem como não chorar e não tem como explicar tudo isso, porque é isso que a gente recebe, né, pastor? Quando a gente se dedica, é o carinho, a amizade. E assim como o pastor leu nessa mensagem que ele colocou, nunca foi fácil, mas é muito bom. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Não desista, porque como diz na palavra, o melhor está por vir. Esse é o começo do melhor. Amém? Vamos tirar uma foto? Pode dar um abraço nele, não tem problema.
enquanto eu enxugo minhas lágrimas. Isso é voz embargada, vocês perceberam? Ele começa a chorar, ele fica falando desse jeito. Vem a esposa, vamos orar por ele antes. Vem cá, esposa, ele do lado da esposa aqui. Segura aqui, por favor. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Everaldo. Descrevemos ele há pouco, falando daquilo que ele tem vivido em nosso meio, representado para nós. Sabemos que ele é precioso para ti. E queremos pedir que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênçãos neste dia. E que estas bênçãos possam alcançar a sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, o seu ministério, a sua vida cristã, o seu casamento, enfim. Prospera e abençoa, Senhor, o teu servo. E conserva ele, Pai, com este espírito sempre disposto para te servir e ser uma grande bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos tirar uma foto aqui. Lembrei daquele hino que diz assim: você é meu amigo, meu irmão camarada. É que tem um truque. É que ele fica na frente mesmo, pode descer. A gente fica em cima. Isso. Ok. Ó, fiquem bem distribuídos, fotógrafo aí, os fotógrafos. Oi. Dá um jeito aí, veio. É, fica aqui. Isso. Aí você fica aqui, filha. Obrigado. Aplauda Jesus, Deus abençoe. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma vez, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Está muito alto. Acha aí o tom. Bonita aliança. Foi? Essa é uma das 10 mais do pastor. Pastor fala, o pessoal fala, pastor, o senhor canta umas músicas antigas. Eu quero dizer o que com isso? Glória a Deus. Muito bem, obrigado, filho.
No dia 1º de maio, fez 10 anos que Deus mudou a história do nosso ministério. Nos tirou lá, de lá e nos trouxe para cá. Tem um vídeo que a gente usou no treinamento. Eu não sei se está fácil aí. É aquele vídeo, eu acho que foi o segundo que fala da nossa vinda para cá. Eu acho que é interessante, de repente, a gente... Está fácil? Tem ali também? Oi? Foi no Integrando que a gente passou. Tem, né? Beleza. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver o som ali. Ele tirou umas férias. Mas está ali. Casou já, Som? Já casou? Ele fez assim, ó. Dava tempo, viu? Para casar. Lua de mel. Oi? Brincadeira. Só para o menino encontrar lá. É aquele vídeo que fala da nossa vinda para cá. Achou? Vamos assistir junto? Em nome de Jesus, a unção de libertação está nesse lugar. Em nome de Jesus. Há cerca de 2 anos atrás, algo de sobrenatural aconteceu em nosso ministério. 10. Nossos cultos mudaram. Pessoas começaram a chegar de todos os cantos. A nossa unção já não era mais a mesma. A nossa intenção era de reformar o prédio antigo para acomodar o povo. Tal reforma ficaria por volta de R$30 mil. Começamos então a orar com este propósito, porque o lugar tinha ficado pequeno. E foi num domingo, pela manhã, no devocional do Ministério de Música, que Deus falou: meu espírito se moverá neste lugar, cumprirei a promessa que tenho feito. Uma nuvem de glória repousará entre vós para um novo tempo e uma nova unção. Tem um lugar preparado, arrumem as malas, porque é para breve. O que olhos não viram e ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem é o que tenho preparado para vós. Não pasmes e nem te espantes, porque eu sou grande Deus. Não temas o desafio, porque será muito grande, mas irei à frente, colocarei pessoas certas ao seu lado e suprirei financeiramente esta obra. No dia 1º de maio de 2015, o ano da conquista para nós, realizamos um grande batismo. E foi neste dia que Deus nos mostrou este novo lugar. Passei do lado da propriedade e vi uma placa de aluga-se, um lugar imenso, mas uma voz me disse: não é para você, deve ser muito caro. Continuei andando com o carro, até que uma voz me falou: pare, volte e marque o telefone. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, liguei para a imobiliária e marquei uma visita para terça-feira. Vi o prédio pela primeira vez e me apaixonei. Oramos durante 30 dias, buscando confirmação. O aluguel era 10 vezes maior do que o que pagávamos, além de outras despesas, porque o prédio é muito grande. Numa madrugada, dei 7 voltas, tomando posse desta bênção. E assinamos o contrato depois de 30 dias. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Oh, Deus, obrigado porque o Senhor não nos julgou segundo a tua ira, mas o Senhor nos amou. Muitos não entraram em Canaã por causa da dúvida, incredulidade e descrença, mas nós estamos colocando...
São 8.600 metros de terreno, em um lugar privilegiado da cidade. Cerca de 3.000 metros de construção, contando com os novos projetos de adequação que faremos em breve. Um prédio para administração central, com mais de 10 cômodos, 4 banheiros, 2 anexos, com o tamanho do nosso antigo prédio de reunião, cabendo o dobro de pessoas que tínhamos lá. O prédio central, onde realizamos os cultos com cerca de 5 salas de apoio atrás do altar, 2 amplos banheiros, fora a nave do templo. Temos também um prédio onde funcionam 8 salas de aula, quadra poliesportiva, campo de futebol e o meu lugar favorito, um jardim de oração. Não somos escravos de uma estrutura. Deus nos deu esta estrutura para cumprir o seu propósito neste tempo profético. Nada disso seria possível sem um povo que ama a obra de Deus na terra e obedece sua direção. Cada centavo tem sido investido em almas, vidas, gente e pessoas. Vivemos hoje o futuro que sonhamos ontem. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é um desafio muito grande estar à frente de uma obra como esta. Para alguns pode parecer algo pequeno, mas para nós que fazemos parte da liderança, representa noites mal dormidas, de vigília, de oração, de jejum, de busca, de entrega, de sacrifício. O Everaldo falou algo muito interessante aqui. Ele falou que vale muito a pena. Então, eu agradeço a Deus por cada coisa que Ele fez ao longo de 10 anos na vida de muitos irmãos, na vida de muitas irmãs. Quantas coisas lindas nós vimos acontecer aqui, através de uma palavra liberada deste altar. E vivemos assim momentos lindos. Eu me lembro que antes da pandemia, a igreja estava lotada, não tinha lugar para acomodar todo mundo. Quando veio a pandemia, eu disse, a pandemia vai mostrar quem é crente de verdade. E muitos foram e não voltaram. Visitei uma pessoa que estava muito ruim no hospital, e ela estava desviada desde a pandemia, e o diagnóstico era de que ela não sobreviveria. E eu fui lá na UTI reconciliar ela com Jesus. E eu me lembro que ela disse assim: pastor, tudo que eu queria é ficar boa para voltar para a igreja. Infelizmente, muitas pessoas só deixam para falar isso no leito de morte. Porque quando a pessoa está mal, ela começa a olhar para dentro de si e se arrepende de muita coisa que ela vivenciou. E nós temos a possibilidade de nos arrepender e de consertar os nossos caminhos, para poder estar aqui, ser de Deus e viver para Deus. Muitos gostariam de estar aqui, não podem e talvez nem estejam mais. Mas eu louvo a Deus pelos remanescentes, por aqueles que não desistiram, por aqueles que olharam para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que a nossa caminhada com Jesus não é fácil, mas Ele mesmo disse que não seria, mas Ele tem cuidado de nós.
Ele tem nos sustentado e Ele tem nos abençoado em todos os sentidos. Imagine vocês, sempre eu conto esse testemunho, para mim é um testemunho. Eu me lembro de um pastor muito querido que estava assistindo o nosso culto, e ele recebeu isso como ofensa. E ele falou comigo, ele disse: Alberto, eu não acho legal você falar no seu culto como você fala a respeito de nunca ter atrasado um aluguel da igreja. Eu falo: olha, eu não falo para ofender ninguém, e não falo também para me promover, porque apesar de nós, quando eu conto esse testemunho, é para exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vocês ouviram aí há pouco a profecia que Ele me entregou, de que Ele levantaria pessoas certas para abençoar financeiramente este ministério. Então imagine vocês, quando nós viemos para cá, eu fiquei um mês sentado ali no fundo, em cima de uma lata, chorando, clamando a Deus e dizendo: e agora? Qual vai ser o próximo passo? Aí me lembrei de um dia, no início do meu ministério, Deus me deu um sonho. E neste sonho eu estava em cima de uma pedra, e em toda a volta só tinha água, e eu quase morri afogado umas 3 vezes. Eu tenho paura de água, e eu estava naquela pedra, e quando eu estava assim, desfalecendo, cansado, aparecia outra pedra, e eu trocava o passo. Quando eu estava de novo, cansado, desfalecendo, aparecia outra pedra, e eu trocava o passo. Aí uma voz disse assim: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sob os meus olhos lhe darei conselhos. Amados, é um versículo da Bíblia e eu não lembrava. Aí eu anotei aquilo, e na época não tinha computador como tem hoje. Aí fui procurar na enciclopédia bíblica, e encontrei o versículo lá: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deve seguir, e sob os meus olhos lhe darei conselhos. Olha como isso é importante. Nós precisamos nos mover de acordo com a direção de Deus. Imagine só que lá embaixo, na igreja que vocês viram no vídeo, nós tínhamos uma entrada de R$5.000, e a gente mudou para cá. Agora nós precisávamos de uma entrada de R$18 a R$20.000. A matemática não fecha. Chegamos a ter aqui quase 30 pessoas trabalhando. Serralheria, pedreiros, ajudantes, pintores, eletricistas, fachada, os nossos funcionários e voluntários. Amados, era de assustar. Eu já contei isso para vocês, vou voltar a contar de novo. Teve um dia que eu estava andando nessa muretinha branca que tem ali, do lado do bebedouro. Fim de tarde, garoando, manga de camisa curta, eu estava com frio, e eu disse assim: Deus, nós precisamos de R$10.000 para cobrir os cheques. Na época a gente usava cheque. Nós precisamos de R$10.000 para pagar as contas. E eu sei que o Senhor nos trouxe para cá, e o Senhor vai cuidar de nós. Aí chegou alguém no portão, eu fui atender. Chegando lá, a pessoa me perguntou: aqui vai ser uma igreja? Eu disse: vai. Quer conhecer? Ele disse: não. Ele falou: eu tenho uma oferta para entregar. Aí eu fiz a pergunta: como é teu nome? Ele disse: você não precisa saber. Eu disse: você é da onde? Ele disse: não vou falar. E me deu o pacote pardo.
Coloquei no carro, nem me dei conta. Depois eu fui abrir e olhar. Quando vi, tinha 10 mil reais. Aí eu disse para ele, tudo bem, vou te chamar de Melquisedeque. Melquisedeque na Bíblia não tem origem, não tem fim. É o sacerdote de Salém, o rei de Salém, né? Aí, ele deu risada e foi embora. Teve um outro dia, passado já um tempo, eu estava na mesma muretinha, e eu disse, Deus, eu preciso de 5 mil reais. Bem que o Senhor podia mandar o Melquisedeque. O Melquisedeque representa o próprio Cristo. Há quem diga que ele era o próprio Cristo. Aí, eu falei, brincadeira, Senhor. Eu sei que o Senhor tem bom humor. A minha fé está somente em Ti. Tudo seja feito conforme o Senhor quer. Aí eu olho para o portão, quem é que eu vejo? O Melquisedeque. Fui correndo, irmãos. Cheguei lá, falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Como é que está a reforma? Eu falei, bem, obrigado. Quer ver? Ele falou, não. Não. Eu falei, tá bom, eu sei o que você veio fazer aqui. Você trouxe uma oferta de 5 mil reais. Ele sorriu, me deu um envelope, eu coloquei no carro. Quando eu virei, ele tinha desaparecido. E seria impossível alguém de carne e osso desaparecer como ele desapareceu. Aí eu corri até o portão, corri até a esquina, peguei o carro, dei uma volta no quarteirão. Tinha gente na porta da escola, perguntei, você viu para onde foi a pessoa que estava conversando comigo? Disseram assim, não tinha ninguém conversando com você. Eu falei, estou maluco então. Aí me veio aquela passagem que diz assim, que receberíamos anjos como pessoas. Eu creio que nós recebemos uma visitação. E o Senhor pode mandar o Melquisedeque a hora que o Senhor quiser, Senhor. Por favor. Deus é um Deus do sobrenatural. Nós vivenciamos isso. E foi maravilhoso. Então nós temos aprendido que esta obra, ela não é mantida por homens, mas mantida por Deus. Uma vez eu ensinei para um irmão, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele falou, glória a Deus, então não preciso dar. Aí eu disse, mas Ele conta com o seu dinheiro para cuidar da sua obra na terra. Para Deus não faz diferença nenhuma, mas para a pessoa faz, quando ela aprende a plantar. Imagine vocês, amados, eu me lembro que a gente começou por conta do Alessandro, que chegou aqui, pastor, terminei uma obra, estou à disposição, se o senhor quiser, vamos começar? E eu ali sentadinho na lata de tinta, chorando, Senhor, manda, faz, e agora? Aí começamos. E a gente nunca está preparado para os desafios, mas Deus nos prepara no meio da peleja, da batalha, da guerra, do combate, da luta. Amém? Às vezes você está vivenciando um momento na tua vida e você diz, e agora? Se você está com o Senhor, você vai vencer. Ele vai cuidar de detalhes, Ele vai prover. E o que nós vivenciamos, porque a nossa igreja não tem assim nenhum empresário que tem dinheiro. Temos irmãos simples que amam Jesus e cuidam da sua obra, que entregam fielmente o seu dízimo, a sua oferta e a sua semente. Quando teve a pandemia, o proprietário do prédio disse assim, olha, vocês vão pagar metade, e quando melhorar as coisas, a gente senta, faz as contas e acerta. Tudo bem. Passou a pandemia, aí veio a conta.
Sabe quanto que a gente tinha que pagar? 58 mil. Aí eu falei, a gente pode pagar em 2 anos? Ele falou, pode. Colocou juros compostos. Sabe quanto que eu pagava por mês? 4 mil reais. Além do nosso aluguel. Deus levantou uma pessoa na igreja que recebeu uma bênção. E esta bênção era de 24 meses de 4 mil reais. Quando ela deu a última oferta de 4 mil reais, acabamos de pagar o acordo que tínhamos feito. Não atrasamos um. Gente, é doideira. Lá embaixo entrava 5 mil. Agora a gente precisava de 18, 19, 20. Sabe o que Deus fez? Deus prosperou tanto o pessoal lá de baixo, que agora o mesmo povo dizimava e ofertava tudo aquilo que precisávamos para cuidar da igreja de Jesus. Gente, é assustador o que Deus faz. E Ele faz quando você crê. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, a dúvida, incredulidade e descrença cancela a tua fé. Amados, Deus me abençoou em autoridade e unção para que nós pudéssemos ter as necessidades da nossa igreja supridas. E eu quero te falar uma coisa. Quando você dizima e oferta, você está fazendo o que você está fazendo porque Deus te chamou para cuidar da sua casa neste tempo profético. E cada semente que você planta no reino de Deus terá recompensa. O Senhor vai te devolver. Ele vai te acrescentar. Ele vai multiplicar. Porque a sua palavra garante isso. Mas nós não fazemos por barganha, troca, comércio, mercantilismo, negócio. Aprenda, faça com uma intenção correta no coração. Quando você entregar, você diz assim, Jesus, eu estou entregando porque te amo. Porque tem gente que quando faz com intenção errada, ele não recebe o retorno de Deus, a resposta de Deus, a solução de Deus, a saída de Deus. Mas quando você faz por amor, e a gente precisa aprender a fazer por amor, por quê? Porque o amor para nós não é um sentimento, o amor é uma decisão. E o amor ágape, que é o amor bíblico, o amor de Deus, ele é sacrificial. A gente faz, e aquilo muitas vezes nos custa muito. A gente faz, a gente entrega. E entrega sem roubar a Deus. Entrega sem enganar a Deus. Entrega com verdade, honestidade, transparência, sinceridade, integridade. Nós não podemos fazer como Ananias e Safira. Você não precisa esconder nada daquilo que o próprio Deus te entregou, porque Ele sabe de tudo. Agora, é voluntário da sua parte honrar a Deus e dizer, esta oferta é de gratidão e reconhecimento, porque eu sei que é o Senhor que está cuidando de nós, eu sei que é o Senhor que está nos abençoando, eu sei que é o Senhor que está fazendo, eu sei que é o Senhor que está se movendo. Amados,
Quando você compreender isso, você vai romper. Presta atenção. Eu não tenho para onde correr, a não ser para os pés de Jesus. Imagina que tem dia que tem que pagar aluguel. Ainda faltava 17 mil reais. E 17 mil reais é grana. O que a gente faz? Confia? Confia. Confia. Se você faz sua parte, se você é dizimista, se você é ofertante, se você anda na presença do Senhor, se Ele encontra sinceridade no teu coração, Ele vai se mover, porque eu só tenho duas alternativas: ou Ele faz, ou Ele faz. Eu não tenho outra alternativa. No começo do meu ministério, eu não sabia como era. Eu usava meu dinheiro da conta pessoal, limite, cartão de crédito, emprestava, fazia loucura. Até que um dia Deus me deu uma experiência. Tinha um irmão na igreja, ele falou: vou vender a minha chácara e vou dizimar. E naquela época, nós estávamos com 3 aluguéis atrasados. E a gente pagava só 600 e qualquer coisa. Não tinha dinheiro para pagar. Aí, acumulou. Eu acho que uns 3, 4. Aí eu cheguei para o dono do prédio e disse assim: olha, tem um irmão na igreja que ele falou que vendendo a chácara, ele vai entregar a oferta dele, aí a gente paga, quita tudo, tudo bem? Irmãos, o Espírito Santo tratou comigo naquele dia. O dono tinha um bar do lado da igreja. Eu entrei, fechei a porta e comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou comigo. Falou: a minha obra não depende de pessoas. A minha obra depende da tua fé. Se você crer, eu vou fazer. E eu disse: Deus, me perdoa. Sou um pastor novo ainda. Não tenho experiência, sou cabeça dura, teimoso, rebelde. Me perdoa. E fiquei lá o dia me consagrando. Sabe o que aconteceu? O irmão vendeu a chácara e não deu um centavo para a igreja. Eu orei, eu jejuei, eu profetizei. Irmãos, aí eu me lembrei do que Deus me falou e eu disse assim: Deus, o Senhor me disse que não depende de pessoas, mas Ele usa pessoas. Ele usa quem tem um coração certo. Ele usa quem é desapegado. Ele usa quem tem um coração liberal. Aí, eu falei: Deus, o irmão vendeu a chácara e eu quero limpar meu coração, quero perdoar ele. Porque eu coloquei minha expectativa nele em vez de colocar em Jesus. Ah, naquela hora, irmãos, eu vi os anjos falando: The King of the Power. Só a graça. Aí, uma pessoa que nem era da igreja, preste atenção, ela não era da igreja. Ela me procurou e disse: pastor, você não lembra de mim, né? Eu disse: olha, me desculpa, mas não me lembro. Ela disse: a minha filha estava muito doente há um tempo atrás, e o senhor foi em casa, o senhor orou por ela, ela foi curada. E faz muito tempo que eu procuro onde é que está a tua igreja, eu não sei onde é que está. E eu passei aqui em frente, meu marido passou aqui em frente e viu o senhor aqui na porta. Então nós viemos entregar uma oferta para a igreja. Amados,
aquela oferta deu para pagar os aluguéis, deu para pagar adiantado, acho que 2 meses, deu para fazer muita coisa. É assim que Deus faz. A tua vida financeira, econômica e material, ela tem que estar debaixo da bênção do Senhor. Hoje você pode ter uma vida desafogada, tá bem. Mas se você não aprende a agradecer a Deus e não reconhecer, quando vier o tempo das vacas magras, tempos difíceis, deserto, estreito, aperto, se você não plantou nada, você não vai colher nada. Você vai viver somente pela misericórdia, graça e favor de Deus. Ele pode fazer? É claro que pode. E Ele faz. Mas Ele nos ensina lições. Então eu passei por tudo isso. Até que, pela bondade de Deus, a gente vive o que a gente vive. Ele tem cuidado de nós. Teve um irmão uma vez, ele falou assim: ô pastor, eu não gosto daquelas mensagens que o senhor manda no grupo, viu? Falando para completar o dinheiro do aluguel. Eu falei: irmão, é muito mais fácil você ajudar com 150 do que eu ter que levantar 10 mil. Mas você não é obrigado a fazer. Faz se tiver no teu coração. Aí eu falei: eu não sei nem por que você ficou aborrecido, porque você não é nem dizimista e nem ofertante. Você imagina? Agora, quando nós cuidamos da casa de Deus, isto representa cuidado, isso representa amor. E eu quero te falar, quando você tem um coração certo, Deus ele vai colocar na tua mão aquilo que até hoje você não vivenciou. Eu gostaria de chamar a Fábia aqui para contar o testemunho dela rapidinho. Vem cá, Fábia. Ela vai contar sobre a oferta que ela fez recente, por conta de uma promessa que ela tinha feito para Deus lá atrás. E Deus tem se movido na vida dela. Tudo bem, filha? Graças a paz, igreja. Tudo bem com vocês? Em 2017, eu estava muito endividada quando cheguei na igreja em meados de 2015. Estava bastante endividada, fiquei por 4 anos trabalhando muito, mototáxi, entrega, uns rolês de cuidadora de idosos, tudo que aparecia honesto, que eu sou do Toró, é bom destacar isso. Eu abraçava porque eu tinha que honrar meus compromissos. E desde que eu cheguei na fé cristã, eu me tornei uma pessoa dizimista e ofertante fiel. No primeiro culto, eu tinha 25 centavos para entregar de oferta. E foi o que eu entreguei. E a partir daquele momento eu nunca mais faltei com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Recentemente me formei, fui abençoada com uma bolsa, como todos sabem, e venho trabalhando aí na área. E eu recebi a minha promoção recentemente e peguei o meu primeiro salário referente à segurança do trabalho, que é a minha área. E sem olhar os números do que eu tinha para honrar, eu separei a minha oferta de R$1.000, que em junho de 2017, o pastor em um dos cultos falou: pega um envelope, coloca um valor que você vai honrar e coloca uma data. Eu não lembro qual foi a data que eu coloquei, talvez minha expectativa era 6 meses honrar. Mas o que eu consegui honrar foi agora em maio de 2025, a minha oferta de R$1.000, em nome de Jesus. E já entreguei meu dízimo. Os R$1.000 é fora o meu dízimo e a minha oferta alçada. Só para... Obrigado. Preste atenção. Nós temos pessoas na igreja que quando chegaram aqui, chegaram sem rumo, sem destino, sem direção, perdidas. O que Deus fez? Abençoou. E quando a pessoa é abençoada, ela se esquece. Ela não lembra das lágrimas, da dor, do sofrimento, da penúria, da vergonha, do opróbrio, da dor. Então a nossa igreja está aprendendo ainda.
a caminhar nesta cultura de honra. Olha o que diz em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os seus bens. Coloca outra tradução para mim, por favor. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia ou a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nossa oferta não se trata de algo numérico, se trata de coração. Então quando a gente aprende a honrar a Deus, a nossa vida muda, porque está nas mãos dEle o promover, o humilhar, está nas mãos dEle, diz a palavra. Obrigado, filho. Está nas mãos dEle abrir a porta que você precisa entrar e que ninguém pode fechar. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, e vamos crer que Deus vai continuar se movendo e que Ele vai te levantar como coluna forte neste lugar e vai fazer uma obra linda na tua vida e vai multiplicar tudo aquilo que você tem depositado como semente nas mãos dEle, em nome de Jesus. Você que levantou a mão, só balança assim para o irmão ver. Olha lá, irmão, quantas pessoas estão aí de mão levantada. Ó, se quiser fazer no cartão, ó, a irmã ali, rapidinho. Se quiser fazer no cartão, a maquininha está ali, no Pix, já está em tela. E diga comigo, eu creio que Deus tem um milagre para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe de toda apreensão, de toda angústia, de tudo aquilo que você já passou. E eu creio que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus. Amém? Neste momento nós apresentamos os teus filhos e as tuas filhas, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que contribuiu e que depositou no teu altar o que podia, o seu melhor. Que o Senhor possa encontrar esta pessoa por estes dias, que o Senhor possa abrir a porta que ela precisa, e que o Senhor coloque diante dela a melhor oportunidade da sua vida. Tira das contas, das dívidas, dos atrasos. Tira, Senhor, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Honra financeiramente o teu povo e a tua igreja. Em nome de Jesus.
Olha para cada empresário que aqui está, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal e autônomo. Olha para aqueles que são trabalhadores, entregam para ti a oferta das mãos calejadas, do suor do rosto e do cansaço do corpo. Olha para aqueles que não puderam, olha para aqueles que não quiseram, e muda, Senhor, a vida, muda a sorte destas pessoas, que você possa marcar o dia de hoje e entender, que em nome de Jesus, uma palavra de liberação foi entregue deste altar para a tua vida. Libera, Senhor, esta sentença favorável ao teu filho e à tua filha. Libera, Senhor, esta demanda na justiça. Em nome de Jesus, entrega esta oportunidade. Promove, estabelece, coloca como cabeça, coluna. Honra, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Multiplica, Senhor. Promove e abençoa. Multiplica em nome de Jesus. Tudo está em tuas mãos. E repreendemos toda malignidade espiritual que se levanta para impedir a prosperidade dos teus filhos. Como diz a tua palavra, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Diga amém. Assim seja e assim será. Pode se assentar, por favor. Eu gostaria hoje de falar um pouco a vocês sobre uma arma poderosa que a igreja não usa. Uma arma poderosa. É semana que vem já? É? Então olha só, semana que vem nós temos a nossa ceia. E na ceia que realizamos, nós entregamos a nossa oferta especial. Então eu gostaria que vocês pudessem distribuir para todos que estão aqui, por favor, em nome de Jesus. Enquanto vocês distribuem, eu quero fazer uma oração especial e gostaria que você unisse o seu coração ao meu coração também nesta oração que vamos fazer. Amém? Pai, eu gostaria de orar e colocar diante de Ti a vida da Cíntia, que está internada, e o Senhor sabe que ela passa por um tratamento muito delicado. Nós queremos olhar para a Tua palavra que diz: seja para sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Nós cremos que o Senhor tem poder para realizar um milagre. E nós queremos neste momento, como Tua igreja, unir a nossa fé, a fé do Juninho, a fé da família, a fé dos parentes, a fé de todos aqueles que gostam, querem bem e amam a Cíntia, para que ela possa se recuperar. Pai, ela já melhorou, está recuperando peso, mas existe uma bactéria que precisa sair do seu corpo, e nós queremos, Senhor, amaldiçoar esta bactéria. Queremos repreender toda morte, toda doença, toda enfermidade, toda malignidade, e queremos profetizar vida. Senhor, se os antibióticos não matam esta bactéria, que o Teu poder possa fazer isso. Toca agora na Cíntia, faz, Senhor, uma obra de milagre agora. Nós oramos e colocamos essa moça em Tuas mãos, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Amém. Posso ir? Amados, hoje eu quero falar rapidamente sobre um assunto que é muito importante na vida da igreja, mas é um assunto que não praticamos como deveríamos praticar. Temos sido negligentes com respeito
a este assunto. Eu quero falar a respeito de uma arma poderosa que a igreja não usa, que se chama jejum. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quanto tempo faz que você não jejua? Não estou falando para fazer exame de sangue. Eu estou falando de jejum espiritual. Quando eu estava estudando sobre o assunto, o Espírito Santo falou algo muito profundo ao meu coração. Ele me disse assim: quem não ora, quem não jejua, e quem não busca Deus na sua palavra, morre espiritualmente. Quantos estão aqui por conta da religião? Na verdade, estão aqui por estar, estão de corpo presente, mas falta consagração, e quando não existe oração, jejum e Bíblia, a tua vida espiritual entra em risco. Eu gostaria que você separasse, abrisse sua Bíblia comigo em Daniel 10, versículos 1 e 2. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que ele teve, e ele entendeu a mensagem. Na ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, quebrantado. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, diga comigo, primeiro dia. Desde o primeiro dia em que você decidiu a buscar entendimento, a jejuar e se humilhar perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Pai, continua falando conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, escolhido para servir na corte. Fiel a Deus, ele recusou-se a adotar os costumes pagãos, mantendo-se íntegro ao Senhor. Durante sua vida, Daniel serviu sob o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Beltesazar, Dario e Ciro. Apesar de enfrentar diferentes reis, impérios e culturas, Daniel permaneceu firme em sua fé
mesmo diante de grandes perigos. Quando vemos no capítulo 1, Daniel, ele se coloca diante da mesa do rei e diz para o responsável: eu não vou comer do cardápio do rei, eu quero me alimentar de legumes e água, juntamente com aqueles que estão comigo. E aquele que era responsável em cuidar deles disse: eu temo pela minha vida, porque se o rei perceber que vocês estão fracos e com semblante triste, eu poderei ser condenado à morte. Ele disse: você pode verificar daqui a 10 dias, estaremos diferentes, estaremos mais fortes, estaremos mais dispostos. Só que por detrás disso, eles estarão mais cheios de Deus, de autoridade, de fé e de poder. Daniel sabia de algo que muitas vezes nós sabemos, mas negligenciamos, porque nos falta revelação. Nós conhecemos o assunto de maneira superficial. E hoje, um perigo para a igreja dos nossos dias é caminhar sobre a palavra de forma superficial, rasa. A igreja dos nossos dias não tem buscado profundidade, e jejum traz profundidade. Jejum traz intimidade, relacionamento pessoal, íntimo, particular, pessoal. E nós precisamos, como igreja, deste despertamento. Desde que Daniel foi retirado da sua terra, ele já se colocava diante do Senhor, se santificando. Mas agora estava posta a mesa da tentação diante dele, e ele poderia comer ou não comer, ele poderia desfrutar de tudo aquilo que não tinha experimentado ao longo da sua vida, mas ele resolveu se abster. O que é o jejum? É uma abstinência voluntária e deliberada da nossa alimentação, e fazemos isso com um propósito espiritual específico. Não fazemos para perder peso, não fazemos jejum intermitente somente por conta da saúde. Nós compreendemos que a oração está ligada intimamente ao jejum, e o jejum ligado intimamente à oração. Não dá para você só orar e não jejuar. Não dá para você só jejuar e não orar. Não dá para você só ler Bíblia e não orar. Não dá para você só ler Bíblia e não jejuar. Nós precisamos entender que este tripé é muito importante na nossa comunhão para nos conectarmos com Deus. Há necessidade da oração, do jejum e também da sua palavra. Hoje, nós olhamos para uma igreja fraca. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo às demais igrejas também. As igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias. Muitos frequentam igrejas por conta do movimento, por conta da marca, por conta de status. Muitos frequentam a igreja sem compreender o que é igreja de fato. Estamos falando do corpo de Cristo. Estamos falando de fazer parte do corpo de Cristo. Estamos falando da importância do que fazemos como membros do corpo de Cristo. Porque você não pode estar alienado aqui. Você não pode viver do seu jeito. Você não pode fazer da sua maneira. Se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo vai testificar em nós e não nos chamar, mas nos convocar para uma vida de consagração. Amados, Deus está chamando o seu povo para se quebrantar.
Deus está chamando o seu povo, porque enfrentaremos dias difíceis, dias de perseguição, ameaça, injustiça, ataques. A igreja do Senhor Jesus está sendo vítima de ataques terríveis por parte do inferno. E este é um tempo profético. Daniel entendeu que Deus queria falar com ele, lhe entregar uma mensagem profética a respeito daquele tempo e a respeito do que estava por vir. Então ele se coloca na presença de Deus. E por conta de um homem, a Bíblia menciona o coração dele, o posicionamento dele, a disposição dele. Quando nós olhamos para a palavra, no capítulo de número 6, versículo 10, diz assim: Daniel, ao saber que o decreto do rei havia sido publicado, entrou em sua casa, no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se ajoelhava para orar. 3 vezes por dia se ajoelhava para orar. 3 vezes por dia se ajoelhava para orar, dando graças a Deus, como costumava fazer. A igreja de hoje não ora, a igreja de hoje não jejua, a igreja de Deus hoje não busca a palavra. A igreja de Deus hoje quer ser abençoada. A igreja de hoje, ela olha para Jesus ou para Deus apenas como o abençoador. Não como abençoador. Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Sabe o que Deus quer de você? Muitas coisas que nós pedimos já era para termos, se andássemos na presença de Deus. Parece que Deus quer nos privar de alguma coisa, e a Bíblia diz que Ele não negará bem algum àqueles que o buscam. O que Ele quer é que você busque a Ele, não para dar coisas materiais, financeiras, econômicas. Pode orar, pastor? Pode, é óbvio. Mas o que eu estou te falando é que a prioridade nossa tem que ser outra. Senhor, eu preciso me converter de verdade. Coloca isso na tua oração. Eu preciso me converter de verdade. Comece a jejuar por isso. Senhor, eu preciso ouvir tua voz dentro de mim, no meu coração. Deus, eu estou desviado dentro da tua igreja, eu só assisto o culto. E Tiago falou que nós não podemos ser apenas espectadores. Precisamos da prática. E que prática é essa? É o jejum, é a oração, é a palavra. Nós precisamos fazer como o eunuco falou para Felipe: como que eu posso entender a palavra se eu não tenho que me explique? Você precisa buscar o Espírito Santo, o mestre, o professor, o ensinador. Você precisa entender que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Ele te mostra, ele te revela, ele testifica. Caso contrário, nós vamos viver essa vida que a gente vive, e é uma vida que não glorifica a Deus. Amados, são coisas assim tão pequenas, tacanhas, banais, dispensáveis. Sabe o que Deus quer de nós? Conversão de verdade. Ele quer arrependimento, Ele quer quebrantamento, Ele quer lágrimas. Ele quer um povo que vivencie um tempo de avivamento. Amados, nós queremos que o avivamento aconteça. O avivamento não vai acontecer de outro jeito, senão primeiro em você. Tem que acontecer em você. Você tem que permitir. Deus, eu quero voltar a chorar. Me perdoe pelos meus olhos secos. Me perdoe pelo meu coração duro. Me perdoe, Senhor, porque permiti que o inimigo me estragasse. E você começa então a entender a importância que existe na nossa busca, porque o jejum, ele vai te tornar mais sensível à voz de Deus. O jejum, ele vai te fortalecer mais no teu espírito, e quando você é fortalecido no teu espírito, você vai vencer as tentações da carne. Você vai vencer os pecados. Preste atenção. Eu sei
Não por revelação, não preciso de revelação para dizer isso. Mas eu sei que você não consegue vencer as suas tentações, porque você não ora, não jejua e não lê Bíblia. Não dá para vencer. Você não tem autoridade espiritual para isso. Quando você costuma orar, jejuar e orar e fazer disso uma prática, você perde o interesse pelo pecado. Você perde a vontade de pecar. Você fica desestimulado a fazer aquilo que a carne quer. Por quê? Porque o espírito está mais forte. Então, quantas coisas que o inimigo faz para nos privar de ter uma intimidade real com Deus? E a igreja não entende isso. Nós queremos o quê? Não, se eu estiver bem financeiramente, está tudo certo. Se Deus me der um carro novo, está tudo certo. Se Deus me der um emprego novo, está tudo certo. Se Deus me der uma promoção, está tudo certo. Mas nós podemos ir para o inferno, amados. Nós podemos ir para o inferno com uma casa boa, com um carro bom na garagem, com dinheiro na conta, prosperando. Sabe o que Deus quer? Deus quer que sejamos agente de transformação nesse tempo. Imagine, nós passamos pela vida sem ganhar uma pessoa para Jesus. Por quê? Talvez ela não veja Jesus em nós. Está faltando alguma coisa. Está faltando vinho, está faltando azeite. Está faltando unção. Como é que vem? Não vem quando eu peço, Deus me dá. Não. Vem quando eu me humilho. Sabe o que significa jejuar? Se humilhar. A carne, ela é esmiuçada, despedaçada, tornada em pó. Porque você abre mão dos prazeres. E eu quero falar para vocês aqui, amados. Vamos começar a fazer um jejum com mais propriedade, com mais seriedade. Quem pode? Por conta de saúde. Tem gente que não pode, então faz um jejum parcial. Elimina alguma coisa. Mas olha só, os nossos jejuns têm sido assim, uma vergonha. Não, eu não chupo bala. Presta atenção. Abre mão então do doce. Eu não vou comer doce nesse mês. Eu não vou tomar refrigerante. Tem gente que abre mão de outras coisas. Eu não vou tomar café. Eu vou me afastar das mídias sociais. Eu só vou usar o celular para trabalho. Amados, nós temos que vencer as tentações que o diabo apresenta diante de nós através do celular. Não dá para se desprender mais. O celular passou a fazer parte da tua vida. É dia e noite com o celular. Você não sabe ir para o banheiro sem levar o celular. E é um perigo levar celular para o banheiro. Principalmente os homens. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Sabe? Leia sua Bíblia. Deixa o celular de lado. Ah, eu tenho a Bíblia eletrônica. Mas tem a Bíblia de papel para você ler, rabiscar, marcar, anotar. Deixa o celular um pouco de lado. Se desconecta um pouco. Porque o celular está destruindo muitas vidas. Está acabando com você. Você fica no celular a madrugada toda, mas não consegue orar 10 minutos. Não consegue jejuar. Um jejum prolongado. Eu vou estar jejuando hoje, da meia-noite à meia-noite. Quem quiser me acompanhar, pode jejuar. Deus, eu quero consagrar meu jejum hoje, da meia-noite à meia-noite. Tem gente que vai entregar o jejum às 9 da manhã. Glória a Deus. Tem gente que vai entregar meio-dia. Glória a Deus. Tem gente que vai entregar às 3 da tarde. Glória a Deus. Tem gente que vai entregar às 6. Glória a Deus.
Tem gente que vai entregar às 9 da noite, glória a Deus. E tem gente que pensa, jejum é para eu pedir alguma coisa. Preste atenção. Começa a usar o jejum para ter uma conexão com Deus direta, pessoal, particular, profunda. É o tempo que você vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. Está lá na empresa, se separa, vai para um lugar onde você pode orar, jejuar. Cadê o Bruno? Está lá Brunão. Sabe o que o Bruno faz? No refeitório, amados, ele encontra um canto lá e ele ajoelha, né? Não é? Quem tem coragem de fazer isso no refeitório? Ninguém, né? Ele é doido. A Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para o mundo. Mas ele não faz isso para se mostrar. Ele faz isso inocentemente. Quem conhece o Bruno sabe que ele é um meninão grande. Ele não faz para se exibir. E as pessoas respeitam ele dentro da empresa, porque ali tem um homem de Deus. Quando as pessoas começarem a orar você, olhar para você, olha, irmão, eu vou orar um pouquinho. O tempo que você vai gastar no celular, vendo potroca, você vai orar. Se não pode ajoelhar, não tem problema. Fica lá no lugar, falando com Deus, glorificando, exaltando, bendizendo. Tem gente que fala, pastor, eu só sei pedir. Se não for pedir, eu não sei nem o que eu falo. Começa a orar. Deus, Tu és bom. O Senhor tem cuidado de mim. Eu tenho vivido a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Tu és fiel. Obrigado porque mais uma vez abriu os meus olhos sobre a terra dos viventes. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque o Senhor me deu habilidades, talentos, dons, capacidade. Obrigado, Senhor, pela porta que o Senhor tem aberto, pelo dinheiro que eu tenho ganho. Obrigado, Senhor, pela empresa onde eu trabalho. Obrigado pelos amigos, companheiros, colegas que eu tenho aqui neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu uma família linda. Obrigado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado porque o Senhor tem colocado comida sobre a minha mesa. O Senhor tem me vestido, me calçado. O Senhor tem me protegido, guardado, livrado. Obrigado, Deus, porque os Teus anjos estão ao meu redor, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Obrigado, porque o Senhor tem conservado um sorriso no meu rosto, brilho nos meus olhos. Obrigado, porque tenho vencido as lutas pela fé. Obrigado porque eu tenho crescido em autoridade. Obrigado pela Tua unção sobre a minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. A Bíblia diz, entrarei na presença do Senhor com gratidão. Então quando você entrar, entra agradecendo. E a gente tem tanta coisa para agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente aprendeu a ser uma igreja mendiga. Uma igreja que só fica estendendo a mão e pedindo coisas. Senhor, eu quero conhecer Teu amor. Mas aí Deus vai dizer, mais ainda, você ainda não conhece? Não, eu quero que as escamas caiam dos meus olhos, para eu poder reconhecer tudo que o Senhor tem feito. E o Senhor tem cuidado de você, antes mesmo de você nascer. A palavra diz que você já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. Ele proveu cada situação. Ele cuidou de você em todas as circunstâncias, até você chegar aqui. E hoje nós somos ingratos. Nós não sabemos agradecer, nós não sabemos reconhecer, nós não sabemos olhar para Deus com outros olhos. Então é importante que nós possamos mudar e entender como é importante criar este vínculo, este elo, este contato, esta conexão, esta aliança com o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Amados, eu não vou poder
dar prosseguimento no que eu tenho para falar. Semana que vem a gente fala. Mas a gente vai trabalhar essa questão do jejum. Nós vamos passar para vocês pelo grupo. Nós vamos despertar vocês para este tempo. E nós vamos começar a buscar a Deus, orar mais juntos, a nos humilharmos diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que esta casta não sai a não ser com jejum e oração. Então, do mesmo jeito que em Daniel 10, nós vemos lá uma resistência no reino espiritual por conta do príncipe da Pérsia. Aí nós vemos lá uma luta nos céus de Miguel e Gabriel. Nós vemos isso também quando Jesus fala, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Tem muita coisa espiritual na tua vida que você só vai combater quando você começar a orar e jejuar. Mas faça com intencionalidade, não só para pedir coisas, mas para você crescer em autoridade, fé, poder e unção. Esse tem que ter o teu foco, para se aproximar de Deus, para Deus se revelar a você, para você viver um novo tempo profético na tua vida. Pai, nós oramos e queremos colocar diante de Ti o mês de maio, que será para nós um mês de busca, de jejum, de quebrantamento, de humilhação, de renúncia, de entrega, de sacrifício. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa se manifestar e nos levar a um novo nível de fé, de revelação, de testemunho, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada uma destas pessoas que aqui estão. Eu quero pedir que a Tua infinita graça, Senhor, e o Teu favor alcance estas pessoas em nome de Jesus. Rebeca, é o Juninho que está aí do teu lado? É mesmo? Ô Juninho querido, te amamos, viu? Obrigado pelo pudim, viu, filha? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, diga, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu profetizo uma semana de vitórias. Diga para essa pessoa. Oh, requei calabarrachala, bassori anda lá nassa. Oh Espírito Santo de Deus, que a Tua graça seja sobre cada um que aqui está. Prepara uma semana de encontro para nós, uma semana de consagração, de santificação, em nome de Jesus. Coloca diante de Deus agora aquilo que inquieta o teu coração, que chateia, que aborrece, que deprime. Você que entrou aqui hoje com um pedido especial, vamos orar a favor disso. Pai, em nome de Jesus, olhe para esta pessoa, para este irmão, para esta irmã, que está colocando diante de Ti essa necessidade, esse pedido. Ouve, Senhor, atende, Jesus. Nós te pedimos, nós cremos que Tu podes fazer aquilo que humanamente nós não podemos. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Não sai daqui sem antes dar um abraço em pelo menos 50 pessoas. Vão na paz. Deus abençoe. Amo você.